E eu disparei sem querer um negócio aqui, foi mal, hein? Ah, Tá tá. vendo? É a nossa vinheta, né? O top Eu acho que 10. já está ao vivo, assim, Já está né? ao vivo, já está ao vivo. É. Eu vou soltar aqui. Não, bom, agora a gente já pode começar mesmo. Acho que sim. Bom, já estamos ao vivo. Bom dia a todas, todos e todes. É uma alegria iniciarmos aqui os trabalhos do nosso Congresso Intercontinental Modernismo Brasileiro 100 anos, na presença aqui de todos os convidados, do Pablo, do Raul, do Fábio, do Francisco, do Byron, do Max, do Oswaldo e da professora Telê. Uma alegria imensa. Vamos começar, então, aqui uma pequena abertura muito rápida e depois então, passaremos a mesa com a professora Telê Ancona Lopes, que muito nos honra e prestigia estando aqui com a gente. O Pablo agora vai falar. Bom, assim, estou bastante honrado aqui com a presença da TV, do Marcos, do Raul Antelo, foram, assim, professores e intelectuais tão importantes para a minha trajetória. Cumprimento o Fábio, o Francisco, o Byron, o Oswaldo. Com esse um pouquinho de atraso, a ideia era saltar um pouco a apresentação da programação. Daqui a pouquinho a gente vai colocar o link da programação dos próximos dias aí no chat do YouTube. Mas, bom, esse evento ele faz parte de um conjunto de eventos internacionais em torno da Semana de Arte Moderna, e é um prazer, assim, de fato, participar dele. E eu cedo a palavra já aos colegas, né, ao Oswaldo e ao Francisco, que partilham com o Ricardo e comigo na organização. E eu cedo a palavra já. Bom dia a todos, aqui o professor Oswaldo, eu sou professor da Universidade Federal de Rondônia, e gostaria de falar 2 segundinhos sobre o evento e as instituições que estão participando desse evento conosco. Primeiro, cumprimento todos os participantes, aqueles que estão nos assistindo, aos professores aqui presentes, Ricardo, Paulo, Raul, Fábio, Francisco, Cláudio. Bom, desculpem, né, eu não vejo os nomes. Enfim, mas todos que estão aqui, desculpem. E, rapidamente, queria, né, dizer que esse evento ele é realizado em cooperação, que envolve 11 instituições de 6 países e em 3 continentes. Aqui entre nós, né, as universidades Federal de Rondônia, a Federal de Santa Catarina e a Unesp, envolvendo diretamente dois campi da Unesp, o de Assis e o de São José do Rio Preto. Na Espanha, a Universidade Complutense de Madrid, também em Portugal, a Universidade Aberta, a Universidade Fernando Pessoa, o Centro de Literatura e Culturas Lusófonas, e também na Itália, a Universidade de Pádua e também de Perúdia, e Angola, a União dos Escritores Angolanos. Não citei os nomes das pessoas, até para não esquecer nenhum, mas essas são as instituições que estão conosco na organização desse evento. Então, o evento que nós participamos agora é a sessão brasileira desse Congresso Intercontinental Modernismo 100 anos, pensado já há algum tempo, e tivemos, então, a felicidade de reunirmos essas instituições todas e colegas, né, dessas instituições. Então, colegas, passo a palavra. Ricardo. Acho que agora a gente passa a palavra, então, ao Francisco, né? Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui nessa mesa, juntamente com a professora Tele, que foi nossa professora de quase todos nós ali no curso de Letras na USP, Ricardo, Pablo, Oswaldo e todos os outros professores que estão à mesa. Coincidentemente,
pode ser coincidência, mas eu estou na biblioteca da Chácara Sapucaia, aqui em Araraquara. Hoje é o encontro dos vice-diretores de Assis, da Unesp, de todas as Unesp, e eu estou aqui, o encontro aqui na Chácara Sapucaia, onde, segundo relatos, ou não sei se o próprio Mário relatou isso, escreveu parte do Macunaíma, né? Então, estou aqui envolto dessa energia Mário de Andradiana, e é um prazer enorme estar aqui à mesa com vocês, e quero agradecer a todos, os organizadores e os que aceitaram o convite, né, para falar sobre a crítica, as heranças e as perspectivas, que é o tema dos 100 anos do modernismo brasileiro, né? E então é isso. Então, obrigado a todos e vamos adiante. São 4 dias de congresso e 4 dias de grandes nomes, grandes pesquisadores que vão falar do modernismo nas suas mais variadas vertentes e perspectivas. Obrigado e bom dia. Obrigado. Bom, eu gostaria então agora de passar a palavra ao Fábio Lopes da Silva, que é aqui diretor do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, e que nos acolhe, né, nesse espaço virtual, mas também no espaço presencial, e com quem temos dialogado durante toda a organização do Congresso. Por favor, Fábio. Bom dia, colegas. Uma saudação especial em nome da direção do Centro de Comunicação e Expressão a todas e todos os participantes desse evento crucial que discute o legado do modernismo brasileiro, da Semana de Arte Moderna, no ano do seu centenário. Hoje nós vivemos na universidade um dia de lutas, não é? Como resposta aos efeitos deletérios do governo Bolsonaro sobre a instituição. Eu queria aproveitar, então, essa circunstância para fazer uma breve reflexão sobre esse tema. O período lulista foi um período de prosperidade, de paz, bolsas abundando, salários em alta, o sistema em expansão, e a gente viveu tudo aquilo como se a primavera, aquela precária primavera, fosse durar para sempre, não é? E, embora tenha sido um período exuberante, em certo sentido, foi um período de miséria política, por outro lado, que nos demitimos da vida pública, em que abandonamos a própria sorte, instituições e valores que preservaram e tornaram mais forte essa instituição em outros tempos. E quando a primavera acabou, não é? A gente viveu como se ela fosse eterna, esquecemos da fábula da cigarra e da formiga, como eu tenho dito. Quando a primavera acabou, isso gerou em nós um tempo de perplexidade, de desarticulação, do qual a gente padece até hoje. E quem sabe o dia de luta que hoje acontece seja o primeiro de uma nova temporada de vida política mais exuberante e ativa. Eu espero que sim. Convoco o espírito, né, dos modernistas, com as suas contradições, né, porque elas são importantes também. O que seria de nós sem as nossas contradições? Hegel já chamou a atenção para a importância delas, né? O espírito dos modernistas, então, nos acompanhe daqui para frente e a gente consiga reativar, renovar os valores e as instituições que fortalecem a universidade. A universidade, às vezes, se representa como uma instituição fraca, não é? Com vítima permanente de ataques, mas ela é muito forte. O CCE, por exemplo, reúne 4.500 pessoas, 7 departamentos, 7 programas de pós-graduação. É um espaço de exuberância que deveria fazer valer mais abertamente essa potência, não é? E nem sempre a gente tem conseguido fazer isso. Eu espero que essas coisas se transformem daqui para frente. Eu sou muito caro ao modernismo por razões intelectuais, mas também por razões privadas. A minha avó, o Ricardo sabe, ela foi aluna do Mário de Andrade, no conservatório, né? Então, eu ouvi histórias a respeito do velho professor desde muito cedo.
ela morreu há 2 anos, eu dizia que ela era a última modernista, não é? Mas eu vejo que há muitos mais aqui presentes. Muito obrigado pela honra de abrir esse evento com vocês, colegas. Tenho certeza que vai ser uma jornada muito rica para a universidade e que ela vai ajudar a nossa instituição a ser e se multiplicar, como no preceito bíblico. Muito obrigado. Um ótimo dia e uma ótima jornada a todos. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Vou passar agora a palavra para o Byron Teles, que é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina. Byron, por favor. Obrigado, Ricardo. ¿Me escutam bem? Sim? Perfeito. Bom dia a todas e a todos. Como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura da UFSC, com muita satisfação e com agradecimento pela presença de todos, que hoje saúdo o Congresso Intercontinental 100 anos do modernismo brasileiro e particularmente e especialmente seu organizador local, o professor colega Ricardo Gaiotto, a quem agradeço pelo imenso trabalho de organização deste evento. Gostaria também de apresentar cordiais saudações e mais agradecimentos à reconhecidíssima professora e pesquisadora Teleporto Ancona Lopes pela sua presença e pela conferência com que hoje nos honra, e ao professor Raul Antelo, histórico e fundamental professor da Universidade Federal de Santa Catarina e do Programa de Pós-Graduação em Literatura. Temos a biblioteca e o arquivo em sua potência, hoje, aqui. É uma honra, como dizia, para nosso programa, que desenvolve e desenvolveram no passado e desenvolverão no futuro vários trabalhos de ensino, de extensão e de pesquisa na constelação do modernismo brasileiro. É uma honra, como dizia, receber esta conferência e contar hoje com a presença de todos vocês para debater esse tema fundamental, mesmo que na modalidade virtual hoje e depois acontecerá presencialmente na universidade, como um modo de continuar as atividades acadêmicas neste ano histórico e nesta semana de lutas, como lembrava Fábio há um momento. Tanto as excelentes contribuições de Tele e Raul, como dos demais convidados e convidadas, alguns participantes do programa e outros externos, as contribuições de todo mundo ao debate desta semana serão, com certeza, centrais e significam uma intervenção que deixará uma memória importante destes 100 anos do modernismo brasileiro. Não querendo me estender demais e agradecendo mais uma vez a laboriosidade e a dedicação do professor Ricardo e dos demais colegas que trabalharam na organização deste evento, passo a ele, Ricardo, a palavra. Obrigado, Byron. Bom, eu gostaria então também de fazer os agradecimentos aqui à professora Tele, mais uma vez, né, que é muito importante, que nos mostrou a biblioteca do Mário de Andrade, e muitas, acho que a nós todos aqui, ao professor Marcos Moraes, a professora Rita, que está ainda, que vai entrar logo mais, né, para a mesa sobre a Tele também, e aos colegas, né, e também agradecer aos programas de pós-graduação, os colegas que são organizadores também junto comigo desse evento, o Pablo Simpson, que é professor do programa da Universidade da Unesp de São José do Rio Preto, ao Francisco Cláudio Alves Marques, que é professor da Unesp de Assis, e ao Oswaldo Cupertino Duarte, que é professor da Unir, em Rondônia. Então, gostaria de agradecer a todos esses programas, que foram quem, de alguma maneira, financiaram esse evento, né? Também gostaria de agradecer a Boulevard Filmes, que nos ofereceu livremente, né, o acesso ao documentário Por Onde Anda Macunaíma, que os participantes poderão assistir durante esse evento e que será retomado na mesa final. Também a Cultura e Barbárie, as editoras Cultura e Barbárie e Nave Editora,
que também farão lançamentos aqui dos livros do Raul. Gostaria também de agradecer, né, imensamente ao Raul Antelo, com quem primeiro conversei, né, quando pensamos em fazer esse congresso, que também é aqui parte fundamental da nossa bibliografia e das nossas discussões. E gostaria, né, de lembrar, então, de dizer do apoio desse evento ao movimento, né, que é feito hoje pelos alunos do Centro Acadêmico de Letras e dos outros alunos da UFSC, né, contra os cortes da educação. Eles hoje estão paralisados, né, e gostaria de aqui enaltecer, né, que essa primeira mesa é uma mesa em que a professora Telê apresenta e também vamos homenageá-la, e lembrar aqui também de um professor, né, do professor Antônio Arnone Prado, que iria participar desse evento. Conversei com ele em janeiro, foi a última vez que eu falei com ele, e ele me disse que queria participar, que viria, que estava decidindo se vinha presencialmente ou ainda se participaria com a gente aqui online. E, infelizmente, o professor Arnone faleceu no dia 11 de setembro, né, último. Então, esse evento também é em homenagem ao professor Arnone, que tanto estudou, né, Mário de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda, que teve uma trajetória toda ligada ao modernismo. Bom, então, eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Raul Antelo, para, então, iniciarmos a mesa professora Telê. Muito obrigado, e obrigado a vocês imensamente. Obrigado, Ricardo, e obrigado a todos os que me antecederam. Todos conhecem a Telê Ancona Lopes, mas noblesse oblige, vamos dar alguns parâmetros para os mais novos. Telê começou a sua carreira na PUC de São Paulo, onde fez a graduação em Letras Neolatinas, com especialização em literatura brasileira. Depois, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, fez a sua formação em teoria literária e literatura comparada, tendo como orientador o professor Antônio Cândido. Prestou concurso como livre-docente na faculdade e de titularidade no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, onde desenvolveu toda a sua carreira. Desempenha-se ainda hoje como pesquisadora colaboradora sênior do IEB. Formou muitíssima gente, tanto em mestrados quanto em doutorados, orientou projetos de iniciação científica no IEB, acompanhou projetos de pós-doutoramento, é uma referência nos estudos sobre modernismo e sobre vanguardas europeias. Nos últimos anos, entre 2006 e 2010, coordenou um projeto temático da FAPESP, classificando os manuscritos e o processo de criação de Mário de Andrade, e tem se dedicado a edições fidedignas, acrescidas de documentos das obras de Mário, e ao projeto Traje de Arlequim, uma biografia e autobiografia de Mário de Andrade. É, em suma, professora emérita do IEB. Mas eu gostaria de evocá-la a partir da minha relação com ela. Acho que haverá pontos compartilhados com muitos de vocês. Em A Amizade, um ensaio publicado em Le Lettre Nouvelle, em 1962, Maurice Blanchot, evocando seu amigo Georges Bataille,
diz que é preciso renunciar a conhecer aqueles aos quais algo essencial nos une. Isto é, devemos aceitá-los em sua relação com o desconhecido, em que somos aceitos nós também, no nosso afastamento. A amizade, essa relação sem dependência, sem episódio, e onde mesmo assim cabe toda a minúcia da vida, passa pelo reconhecimento da estranheza comum, que não nos permite falar de nossos amigos, mas apenas de lhes falar. Não fazer deles um tema de conversa, mas torná-los um movimento dessa aliança que, falando de ambos, conserva, mesmo na maior familiaridade, a distância infinita, essa separação fundamental a partir da qual aquilo que nos separa torna-se relação. A descrição não consiste na pura e simples negativa a considerar confidências. Ela é o intervalo, o puro intervalo que de mim a esse outro que é um amigo mede tudo o que é entre nós. Por exemplo, a interrupção de ser que não me autoriza nunca a dispor dele, nem do meu saber a seu respeito, ainda que mas não seja para louvá-lo, e que, longe de impedir toda a comunicação, nos relaciona mutuamente na diferença e, às vezes, no silêncio da fala. Isto posto, direi que conheci Telê em agosto de 1973. Lá se vai quase meio século. Oscilando entre as jaquetas de gabardine de corte másculo, quase militar, e as túnicas africanas até o chão, Telê ministrava um curso sobre o modernismo cujo cinquentenário acabara de se comemorar. As reuniões, salvo engano, aconteciam às quintas-feiras, 9 da manhã, nas colmeias da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O grupo era animadíssimo e numeroso. Devíamos ser 30 ou 40. Começou aí também minha relação com a turma que vinha sob a orientação de Boris Schneiderman, dentre eles Maria Augusta Fonseca, que vocês ouvirão amanhã. Lemos com deslumbramento desbravador a minuciosa arqueologia dos ramais e caminhos que Telê traçaram nas leituras de Mário. Livro esse recém-saído do forno. Acabado esse curso, retornei a Buenos Aires, onde ainda me faltavam 2 ou 3 disciplinas para completar a graduação em letras. Imediatamente comecei a dar aulas no Centro de Estudos Brasileiros, naquela época dependendo da Embaixada Brasileira, onde logo no início de 1974 se expôs, vindo de Paris, o Brasil, primeiro tempo modernista, cujo catálogo eu ganhara da Telê pouco antes, ao retornar para casa. Depois de 2 anos conturbados, com inequívocos sinais de uma carnificina sendo montada, retorno à USP em 76. Nos seminários quinzenais de orientação, aprofundamos a discussão de alguns textos que tangenciavam as pesquisas de colegas como Rita de Cássia Barbosa, que espero que possa se reunir a nós, Raimunda de Brito, Carmen Lídia Souza Dias, ou Maria Célia Rua de Almeida Paulilo. Lembro particularmente de 2 autores, cada um dos quais nos fornecendo um aspecto da personalidade da Telê, que foi quem os escolheu, por sinal. O primeiro, Henri Lefebvre, de quem esmiuçamos sua introdução à modernidade. Em um artigo pouco anterior a esse da amizade que acabo de mencionar, O Fim da Filosofia, publicado na Nouvelle Revue Française em 1959, o mesmo Blanchot definia Lefebvre como filósofo, mas de modo algum hegeliano, porém muito mais próximo de Nietzsche, de Pascal, de Schelling, o que sintonizava com nossas leituras daquela época, as leituras em torno do modernismo, da antropofagia. Lefebvre viveu atormentado com a religião, porém identificado com o romantismo revolucionário de Marx,
que o atraía pela noção compartilhada por todos nós, então, de revolução total e o absoluto de acabar com o Estado, bem como com a família, com a filosofia, liberando assim o indivíduo às suas possibilidades ilimitadas. Porém, Lefebvre traduzia também o esforço de Marx por ultrapassar esse romantismo, ordená-lo e preservá-lo, mantendo dois movimentos, a certo ponto antagônicos, a espontaneidade romântica e a necessidade de firmar a posição individual, sem por isso corroer a coerência que organiza. A outra figura que renovou o marxismo nos anos 60, com Althusser, com Rancière, ou com Etienne Balibar, foi Pierre Macherey. De Pierre Macherey, lemos Por uma Teoria da Produção Literária, em sua tradução portuguesa de 1971. Daquela obra seminal, sempre retive uma definição da literatura. Argumentava Macherey que a autonomia do discurso do escritor se estabelece a partir de sua relação com outras formas de uso da linguagem. O discurso literário imita o enunciado teórico, do qual repete, se não reproduz exatamente, o desenho. Porém, sua evocação imita também a linguagem cotidiana, que é a linguagem da ideologia. E, nesse ponto, Macherey propunha uma definição da literatura a partir de sua função paródica. Mesclando os usos reais da linguagem, a literatura, através desse permanente confronto, acabava sempre por mostrar a verdade. Experimentando com a linguagem, se não a inventar, a obra literária é simultaneamente análoga a um conhecimento e a uma caricatura da ideologia corriqueira. À margem do texto, sempre acabamos por encontrar de novo, momentaneamente oculta, porém eloquente, em sua mesma ausência, a linguagem da ideologia. E assim, o caráter paródico da obra literária despoja ela de sua aparente espontaneidade, tornando-a uma segunda obra. São elementos da vida que remetem à obra à sua irrealidade, ao passo que a obra acaba, uma vez que nada mais se lhe pode acrescentar, e mostra, então, o próprio inacabamento na ideologia. A literatura, concluía Macherey, é a mitologia de seus próprios mitos. Não precisa de nenhum mágico para lhe descobrir seus segredos. Vejam, então, de que modo essa concepção do literário está na base da leitura não só de Macunaíma, mas também de boa parte do modernismo. Um jovem crítico contemporâneo, Maximiliano Crespi, nos relembra que a filologia especulativa desdobra-se como uma arqueologia crítica e materialista da ideologia. Nesse sentido, Macherey continua ativo e boa parte de sua reflexão mais recente aborda questões que Telê e eu sentimos em nossas diversas práticas pedagógicas. Em 2013, num ensaio sobre fazer a filosofia na França hoje em dia, Macherey analisava a situação da filosofia na França, apontando que o momento em que a filosofia pôde se chamar de francesa foi também o momento em que ela foi alemã. É o momento pós-revolucionário da ONU, sua organização global, em que a filosofia ganha um novo status de acordo com essa reorganização. Uma primeira consequência é a modificação do intenso engajamento político da disciplina, que já não aborda a realidade sociopolítica de forma teórica, sendo agora também prática. O desafio consistia, portanto, em definir para a filosofia um lugar específico na forma republicana de organização da vida coletiva. Em suma, que essas primeiras leituras marcaram muito, não só da atividade de Telê como pesquisadora e formadora de novas gerações de universitários, como modelaram também naqueles que gozamos de seu convívio, de um conjunto de valores que nortearam nossas vidas de forma indelével. O diretor de cinema Paolo Kerki Usai,
que se desempenha como especialista em história cinematográfica na George Eastman House e no International Museum of Photography and Film, em Rochester, em Nova York, e autor de alguns textos, como Cinema Mudo, uma introdução, A Morte do Cinema, História, Memória Cultural e a Idade das Trevas Digitais. E um capítulo, A Cineteca de Babel, incluído numa obra coletiva, publicada na Itália por Einaudi, História do Cinema Mundial, Teorias, Instrumentos, Memórias. Textos todos esses em que defende a hipótese paradoxal de que a história do cinema é a história de sua destruição. O cinema é a arte da destruição da imagem em movimento. É uma das suas frases. Essa ideia, por paradoxal que possa parecer, ilumina o trabalho de críticos como Telê. Tudo quanto é referido ao cinema e, por extensão, às letras, é histórico e, portanto, mutável e, consequentemente, passível de apagamento na memória. Uzay condensou suas ideias em um manifesto, The Lindgren Manifesto, em 2010, um texto publicado no Journal of Film Preservation. Nesse manifesto, Uzay estipula que preservar tudo é uma maldição para a posteridade. A posteridade não ficará grata por uma acumulação desmedida. A posteridade quer que nós façamos escolhas. Logo, é imoral preservar tudo. Selecionar é uma virtude. Um bom curador nunca reivindica ser um curador. Curadoria não é sobre o curador, é sobre os outros. E, em última instância, nós estamos fazendo imagens constantemente, nós estamos perdendo imagens constantemente, como qualquer corpo humano gerando e destruindo células no curso de sua vida biológica. Nós não somos conscientes disso, o que é bom e é inevitável. Uzay aborda, assim, os paradoxos do crítico, cujo trabalho lida com arquivos. Ele não pode ser onicurador, porque tudo preservar é nada criar. E o desafio da boa leitura consiste em equilibrar a preservação com o deslocamento e a preservação com a expansão de horizontes culturais. Só assim a memória cresce e se reconfigura. É por isso, Telê, que queremos te ouvir. Obrigada, Raul. Eu agradeço muito o convite que o Gaioto fez, que a Universidade de Santa Catarina me endereçou ao organizar esse congresso interamérica. Eu vou aqui contar um pouco da minha experiência, da minha vida no trabalho com os manuscritos do Mário de Andrade. E é com muito gosto que eu vejo você, Gaioto, Marcos, a Rita, que foram meus alunos e companheiros de reflexões em salas de aula. E um tempo muito rico de aprendizado para nós todos. Bem, eu cuidei entre 2006 e 2010 de um projeto
conjunto temático que se inclinou sobre a classificação dos manuscritos no arquivo do Mário de Andrade, uma classificação que teve como objetivo não apenas disponibilizar os manuscritos, mas apresentar uma forma que condiz, segundo a nossa acepção, outros podem ter diferente, com o processo criativo. Essa experiência, esse projeto que fizemos no IEB com recursos da FAPESP, ele, de fato, continuou uma metodologia que vinha sendo criada já há bastante tempo, desde que eu comecei a trabalhar diretamente com o arquivo do Mário de Andrade. Eu penso que não existe uma receita, mas existem possibilidades a serem exploradas. E eu, então, vou falar um pouquinho sobre esse projeto que no âmbito da codicologia e da crítica genética, tendo como coadjuvante a arquivística, esse projeto se propôs a apresentar os arquivos do Mário de Andrade no sentido de proporcionar mais do que uma consulta, mas de chegar ao consulente como uma possibilidade para ele de observação, uma possibilidade na qual a técnica, as corretas técnicas arquivísticas simplesmente sistematizaram, mas não resumiram e nunca quiseram resumir o sentido maior dos manuscritos. Eu penso que nos arquivos de escritores, compreendendo a organização original encontrada, por mais a sistemática ou dispersiva que se mostre, e traçando um projeto de organização rigorosa, nós encontramos rigorosa até onde nós alcançamos, até onde vai a nossa consciência possível. Então, um arquivo como o arquivo do Mário de Andrade, que foi o meu objeto, estão os manuscritos desse signatário. Cada arquivo é único. Não existe uma norma que se aplique a todos. No arquivo do Mário de Andrade, os conjuntos
documentais, manuscritos do escritor signatário do fundo e manuscritos de outros autores ali presentes devem ser trabalhados de acordo com, devem ser trabalhados ligados ao processo de criação literária. Estou falando dos manuscritos literários, quando se trata de manuscritos musicais ou manuscritos referentes ao folclore e à cultura popular, o ponto de apoio será outro. Sendo assim, cada título contém ou participa dos caminhos e se junta aos arquivos da criação, isto é, aquilo que está de fora e que deve ser vinculado e classificado em documentos como poemas, contos, romances, novelas, crônicas, peças teatrais e muito mais. Esses arquivos externos da criação juntam-se também à literatura testemunhal, quando o escritor trata de si, ou melhor, se cuida da sua figuração. E eu penso que o importante é nós valorizarmos a descoberta. E nós podemos acompanhar o processo criador em diversos tipos de documentos que antecedem o texto ou mesmo a obra publicada e que dizem respeito à fase preparatória, ao desenvolvimento ou à busca de caminhos, inversões e à escolha final. Esses documentos participam ativamente da criação. O processo arquivístico poderá oferecer dados mais completos sobre os manuscritos literários se usar dos recursos que lhe proporcionam a codicologia, cuida da materialidade da escritura, e a crítica genética voltada para o processo de criação. A ordenação dos folhos, a datação, por exemplo, tornam-se mais seguras a partir da observação atenta dos meios da escrita ou do suporte, ou da percepção de que se trata da natureza daquele texto. Se trata de um esboço, de um plano, de uma versão primeira, de uma versão intermediária ou de uma última versão. Nunca de uma versão definitiva, porque nós pensamos no nosso trabalho, no IEB, que a criação, ela não é fechada por aquela sentença do escritor, versão
definitiva. Ela é definitiva naquele momento, porque depois ela, se não prossegue, ela pode prosseguir. Do mesmo modo que, quando nós nos inclinamos sobre um texto rasurado, nós não dizemos um texto corrigido. Um texto corrigido, ele só é corrigido quando existe um erro de gramática, existe um erro de um anacronismo percebido pelo escritor. Ela, enquanto se realiza, se desenvolve, ela está num plano acima do certo e do errado, ou melhor, fora do certo e do errado. Ela está em processo, ela está num momento de escolha que não implica o bem e o mal, implica um trajeto e suas vicissitudes e suas alegrias. Pois é, como eu ia dizendo, a codicologia é um ponto importante na abordagem e ela se liga ao conhecimento técnico, que não se fecha em métodos e técnicas específicas e determinadas, mas que se alarga no estudo da obra, dos caminhos trilhados, do contexto da época, do signatário, do escritor vivo, seja ele um poeta, um ficcionista, ou mesmo fora da área dos manuscritos literários. Esse trabalho com os manuscritos implica a leitura da obra publicada para saber dos temas, dos títulos e do estilo, com a consulta à historiografia literária, à crítica, a obras de história, para a inserção do escritor no seu tempo, acontecimentos, usos e costumes, recorrendo à literatura testemunhal, como eu disse há pouco. Nenhum arquivista poderá lidar com os manuscritos de Mário de Andrade, Murilo Mendes ou Garcia Marques sem conhecer as respostas do Mário ao inquérito Marcoli e a outros textos dispostos e em entrevistas de depoimentos e muitos outros que estão por aí. Nem cuidar de Murilo Mendes sem palmilhar a idade do serrote, ou cuidar de Garcia Marques sem ler Um Gosto de Goiás. Então, munido de um lastro sempre crescente, o arquivista terá que desenvolver sua capacidade de escuta, que se sabe de que se carrega, buscar soluções especiais, acréscimos,
talvez. Não basta que ele leia cuidadoso o manuscrito. É preciso que se disponha a entender o movimento da escritura, aprofundando-se na observação dos esboços, dos planos, dos rascunhos, das versões que registram ou encadeiam a experiência da escritura. Inclinando-se, por exemplo, sobre a ordem em que os fólios se mostram para verificar se é original, se ela foi manipulada por outras pessoas. É preciso que não se esqueça, na trama fina de um arquivo, que os manuscritos, literários ou não, se relacionam com os manuscritos de outras séries, de outros conjuntos documentais, principalmente com a parte com a correspondência onde estão dados preciosos a serem garimpados. Então, o que a gente propõe é um estudo diário, que é sobre o escritor, sua obra publicada, seu testemunho, sua época, tendo como disciplinas coadjuvantes a historiografia literária, a literatura testemunhal, a história e o que se pode chamar hoje de epistolografia. Olha, vocês desculpem, eu não sei de onde vem esse barulho. Acho que é da casa do vizinho. Em seguida, eu vejo o manuscrito literário, forma e conteúdo, e o registro da escritura. E depois o processo, o aspecto da identificação de todos os elementos, apoiando-se nos meios da escrita para distinguir o autógrafo, o datiloscrito e hoje as outras soluções de ordem informática. E, em seguida, a organização do material. E papel, todos os traços que esse papel apresenta, se ele tem se a folha tem filigrana, e essa parcela muito importante, que é o desenho que muitas vezes os autores apõem aos seus manuscritos. Muitas vezes esses desenhos são a própria criação literária. Eu lembro, por exemplo, numa Macunaíma, onde se tem um manuscrito remanescente, se tem um diabinho desenhado pelo Martin. E é importante,
considerarmos o estatuto genético do manuscrito. Distinguimos notas prévias, planos, esquema, projeto explícito, esboço, rascunho passado a limpo, sem emendas, e tudo aquilo que as folhas nos mostram. E eu penso que um dos aspectos fundamentais no manuscrito do Madhya-Bharati é o exemplar de trabalho. O exemplar de trabalho, que não é, aos olhos de um leigo, um manuscrito, porque se trata de um exemplar do livro tirado da edição, onde as rasuras, a tinta em geral, no exemplar de trabalho, propõe uma nova versão sobre a parte impressa. Então, da fusão do texto impresso com as notas autógrafas, ou a retomada em autógrafo, surge uma nova versão ali nas páginas do livro. Um grande exemplo disso é o Macunaíma, no exemplar de trabalho da primeira edição, Eugênio Público. Aí as notas se ligam também às leituras do Madhya-Bharati, à sua marginal, que vão totalizando um trabalho grande, complexo, que funde, mistura o trabalho no caderno, no papel, no datilografando, escrevendo, a caneta escrevendo, a lápis, com aquele texto que já foi chancelado numa edição e que não vale mais. Eu costumo brincar que é uma pena de Sísifo escrever e ficar rolando essa pedra até quando conseguir. Isso, os escritores que não se despedem dos seus textos, entregando simplesmente às editoras. E não se pode dizer que um trabalho, que um texto, mesmo numa edição príncipe, ele representa a vontade do autor. Essa é um dos equívocos muito praticado pelos preparadores de edições. Na Príncipe, na edição que foi tirada em vida do autor, do escritor, existem, aí sim, são correções e interferências da mão do revisor,
do tipógrafo e assim por diante. Por exemplo, a revisão do Macunaíma foi da primeira edição do Macunaíma. Teve momentos que ela corrigiu e o Mário de Andrade fez a correção dele no exemplar de trabalho. Por exemplo, o trocadilho na carta para as Icamiabas, quais fossem negras, isto é, quais fossem magras, falsas, quer dizer, fosse negro, era um termo muito usado na época para as mulheres magras, mais curvilíneas, e isso foi corrigido na edição e o Mário de Andrade restabeleceu o seu propósito de trocadilho ali. Olha, eu gostaria muito de estar com vocês lá no Arquivo do IEB para a gente pegar os manuscritos que estão classificados, tendo no início das caixas o seu índice de classificação. Esse índice de classificação contém o título, a série e a pessoa o nome do pesquisador que o classificou no projeto temático. Cada dossiê colige documentos na série Manuscritos Mário de Andrade. Se eu pego um dos mais ricos, o manuscrito de Amar, o verbo intransitivo, ele abrange um longo período que é designado logo abaixo do título. Amar, verbo intransitivo, foi escrito em São Paulo em 1926/27, 1933, com uma interrogação, porque os dados são hipotéticos, e 1942, quando veio a segunda edição. Vejam uma síntese do conteúdo antes que se entre em detalhe. O dossiê, organizado pela pesquisa, colige documentos na série Manuscritos Mário de Andrade. 2 pontos. Fólios finais da última versão. Pós-fácil, segunda versão no exemplar de trabalho, conjugando rasuras de Mário de Andrade e de Pio Lourenço Correia. Esse manuscrito tem uma história importante, porque Mário e Pio Lourenço, o tio dele, com quem ele compartilhava questões ligadas à escritura dos seus textos, ele enviou um exemplar para o Pio Lourenço, que anotou tudo aquilo que ele considerava engano, que ele considerava fora de sentido.
O Pio era um gramático, era um intelectual do bem. Então, depois tem a segunda versão completa em um exemplar de trabalho, que foi Boneco para a segunda edição, em 1934, que não chegou a existir a versão primeira versão de um capítulo acrescentado ao exemplar de trabalho. Segunda versão do trecho final do capítulo acrescentado e o exemplar rasurado da tradução norte-americana, que se chamou Pauline, e feita pela Margaret Richardson Hollingsworth, que saiu pela Macaulay de Nova York em 1953. Cada fólio é numerado pela pesquisa. E esse exemplar, esse trabalho, foi realizado pela Aline Nogueira Marques, e cujo mestrado foi orientado pelo Marcos Antônio de Moraes, e que estudou os índices, estudou o catálogo dos manuscritos. Enfim, cada uma dessas circunstâncias, dessas particularidades, cada um desses traços é registrado. E o importante é que tem um aspecto didático, também o importante, não, importante também são as notas da pesquisa. As notas da pesquisa que mostram que o pesquisador que está cuidando desse registro não está unicamente obedecendo a normas técnicas. Ele faz tudo isso direitinho e com cuidado. Ele mede, ele numera, ele vê se o papel tem filigrana ou não tem filigrana. Mas ele redige notas como esta aqui. Eu cito uma nota longa, em carta de 15 de novembro de 23, data testada, Mário de Andrade menciona a redação do romance sobre o título Fraulein, isto é, em 26, o romance se chamou primeiramente Fraulein, isto é, Fraulein, que é aí em Santa Catarina. Eu não preciso traduzir, é claro, mas Fraulein tem esse sentido de professora, quer dizer, professora e moça. Escrevo um romance, é Fraulein, está bastante avançado. Todo o tempo que eu tenho dou ao novo livro. Estou satisfeito comigo mesmo. Então, cita a fonte, que é a correspondência do Mário com o Manuel Bandeira na edição do Marcos Moraes, na coleção
do IEB. Aqui vem a segunda nota. Provavelmente em 26, Mário redigiu a tinta preta em uma caderneta a última versão completa do pedido, a última versão, da qual conservou a última página, escrevendo por em cima a grafite. Pós-fácil, um pós-fácil que ele deixou inédito, a 10ª edição de Amar Verbo Transitivo em 1982, divulgou como complemento esse pós-fácil. Novamente, a carta nos arquivos da criação, na outra nota, em 7 de setembro de 1926, Mário de Andrade relata a bandeira. Agora, primeiro, vou deixar o livro descansar uma semana ou mais, sem pegar nele. Depois, principiarei a corrigir e a escrever o livro na forma definitiva. Definitiva, não posso garantir nada, não. Fraulein teve 4 revisões diferentes. E Mário tinha o costume de descartar os manuscritos das obras que ele via publicar. Isso explica a ausência dessas versões no arquivo dele. Por que descartar? Penso que para ele era um trabalho terminado que seguia em frente. Há quem diga que havia uma intenção de apagar os vestígios numa encenação. A outra nota, a primeira edição, sai do prelo da Casa Editora Antônio Tise, em janeiro de 27. Marca com as economias do autor. O texto absorve, nos 2 últimos parágrafos, aquela versão que ele esboçou na caderneta. Enfim, há muitas notas que se agrega aqui o pesquisador junta à sua classificação do manuscrito. E são por volta de 100 e poucos manuscritos, e esses manuscritos são dispostos em caixas que foram especialmente criadas, cuja tampa se abre, deixando um lugar para o encaixe das folhas que vão sendo viradas, para que não seja preciso tirar por nada sobre, levar para cá e está lá com perigo de danificar. Enfim, esse manuscrito, ele reúne não só o Mário de Andrade,
mas ainda a criação do Pio Lourenço Correia, que o Mário aproveita em algumas circunstâncias. Quando existe uma correção de uma forma gramatical errada, o Mário absorve, e até mesmo na dedicatória, que era para meu irmão, ele, por insinuação do Pio Lourenço Correia, coloca ao meu irmão, que a Marlene Gomes Mendes fez uma bela edição que saiu pela Itatiaia em 2008, pela Itatiaia, não, pela Nova Fronteira, num acordo editorial que ele manteve com essa editora até 2015, por escolha dos herdeiros, mas que, felizmente, respeitou todas as exigências quanto à fidelidade do texto, todas as nossas implicâncias e chatices para que a edição saísse realmente fidedigna. Eu não tenho como mostrar aqui o manuscrito, mas está no banco de dados, está à disposição no web a todos que desejarem consultar. E eu penso que essa metodologia, essa concepção de classificação, sobretudo essa concepção que o projeto temático inaugurou, leva em conta que é o fato de que a criação não é estática e que nesses manuscritos, nas diferentes etapas da escritura, isto é, os diferentes momentos da redação desse texto, existiu sempre uma interrogação, uma perplexidade do escritor. E é muito bonito a gente observar no autógrafo momentos em que o escritor se inclina sobre o papel como um possuído, isto é, quando ele se torna um escritor, quem o comanda é o próprio texto, que vai ganhando autonomia e exigindo cada vez mais dele. E outros momentos em que as rasuras se sucedem e que existe uma certa demora no pensamento e na ação. Esse texto escrito de forma febril, ele, como disse há pouco, é muito bonito na tradução desse instante intenso
da criação, como o Mário de Andrade fala sobre o maquinarinho para a sua vida imperfeita. Eu penso quanto ao projeto climático é que ele trouxe para o IEB essa necessidade de cultivar a dúvida, não está tudo prontinho, e técnicas de organização não se aplicam com carimbo, isto é, tudo parte da análise do manuscrito e da compreensão desse manuscrito enquanto uma criação no universo do seu autor. E eu acho que eu fico por aqui e acho que devo ter dado muitas voltas, idas e vindas, porque os manuscritos do Mário de Andrade foram, durante um bom tempo, uma parte integrante do meu cotidiano e no processo, no contato com os pesquisadores que fizeram parte do processamento, no contato com os doutorandos e mestrandos que exploraram esses manuscritos em seus trabalhos universitários. Então, eu me vejo muito, como eu digo, muito ligada a estudo. E isso é aquela história da mão que, quando se aproxima muito do rosto, a gente perde o desenho das linhas. Então, é possível que essa minha fala traga, mais que tudo, tenha trazido, mais que tudo, o instante do meu relacionamento com a classificação no arquivo Mário dos manuscritos. Então, gostaria de conversar com vocês e de perguntar se a Rita de Cássia chegou. Eu gostaria muito de rever. Muito obrigada. Lê, obrigado, e isso mesmo, nos acompanham a professora Rita de Cássia Barbosa, professora já aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Marcos Antônio de Moraes, da Universidade de São Paulo, pesquisador que todos conhecemos, pela sua dedicação também à correspondência de Mário de Andrade. Eu gostaria, então, de ouvir o depoimento de Rita. Por favor, Rita. Primeiro, eu quero agradecer o convite, porque ele consegue que eu possa pôr em palavras a satisfação de rever alguém que eu encontrei, fomos colegas na graduação no Instituto de Cidade Sapiense da Universidade de São Paulo, entre anos 50 e 60. Depois disso, Telê, a colega, e eu tomamos caminhos diferentes. Ela foi para a USP, fiquei, acho que 10 anos, mais ou menos ausente das lides acadêmicas, embora não da docência.
E quando resolvi retomar os meus estudos acadêmicos, eu fui procurar a Universidade de São Paulo e queria me especializar, fazendo a pós-graduação, mestrado e o doutorado, e, para minha grande surpresa, na escolha dos que se ofereciam vaga naquela época, anos 70, sim, início, uma das que oferecia era justamente a Telê. A antiga colega passava a ser, porque eu me inscrevi para fazer o doutorado e o mestrado com ela, foi a minha orientadora e nós nos reencontramos uma década depois, aí a orientadora e a aluna orientanda. E foi o momento de um crescimento e de um amadurecimento docente de pesquisa, graças à orientação tão preciosa, tão atenta, sempre tão carinhosa da Telê, que fez com que eu pudesse me debruçar sobre um arquivo preciosíssimo, que eu fui à fonte procurar, porque o meu doutorado foi sobre Carlos Drummond de Andrade e a crônica, e o arquivo que se encontra hoje depositado no IEB, eu devo a Telê a orientação segura, severa, rica e preciosa de como coletar o material, como se debruçar sobre esse material, como depois encontrar dentro desse material, e era vasto, foi coletada toda a produção jornalística de Drummond desde o início da sua carreira em Minas ainda, até o Jornal do Brasil, anos 70, tive que dar um corte, o corte ficou em torno dos anos 75, 76, porque senão não havia como terminar tudo que podia ser microfilmado e ainda por cima xerocado, na época, cópias hemerotécnicas, para constituir o acervo do IEB sobre a produção de Drummond. Foi a minha riqueza, foi a minha descoberta de um novo elo de amizade com Drummond, foi o aprendizado com Telê, e graças a isso eu acho que eu cresci, e eu diria que a gente começa jovens ainda, se reencontra uns 10 anos depois, no momento da maturidade, a Telê já exercendo a sua carreira como docente, como professora doutora, e eu iniciando, foram mais quase 10 anos nessa missão, e hoje eu tenho uma memória muito afetiva mesmo desse momento. Graças ao Raul, que passou a ser o meu companheiro de pesquisa, foi o meu colega de mestrado e doutorado junto à Telê, eu cheguei a Florianópolis, onde prestei concurso e ingressei, e fiz a minha carreira de professora e pesquisadora. E o que eu preciso registrar mais que tudo não é o que eu fiz, mas foi a troca tão preciosa que houve entre a equipe que a Telê constituía, os seminários riquíssimos que nós podíamos, as leituras que fazíamos, as discussões, foi realmente um momento de crescimento e que não tem como agradecer, porque é de uma preciosidade imensa. Foi assim que eu pude transmitir também um pouco do que eu adquiri para aqueles com os quais eu lidei como alunos e orientandos. Foi uma troca que atravessou o meu tempo, se a Telê me permite, o nosso tempo, sempre muito rica, embora depois muito tempo distanciadas. Porque desde a juventude até, digamos, a velhice, a minha velhice, pelo menos, houve toda uma caminhada, e eu queria registrar aqui essa gratidão de ter podido aprender a trabalhar em grupo, uma equipe,
aqueles que eram meus colegas, sob orientação da Tele, e o meu trabalho de pesquisa, que é um trabalho solitário, mas não menos precioso, pelo contrário, muito rico. Eu agradeço muito, eu agradeço o convite, eu agradeço a Tele e não tenho palavras para dizer da alegria que é rever você, Tele. Afinal de contas, quantos anos? Antes, sempre amigas, embora distantes, e sempre presentes uma perto da outra, graças ao trabalho que nos aproxima. Muito obrigada ao Raul, muito obrigada a quem me fez o convite. Parece que, desculpe, Márcio, substitui Tele nesse período no IEB. Eu tenho muita saudade daqueles tempos. Muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigado, Rita. Vamos ouvir, então, o Marcos. Eu quero dizer... Tele, vamos lá. Da minha alegria imensa e de rever você, Rita, e cujo trabalho eu acompanhei de longe. Muito contente de te rever, como sempre, alegre, segura e muito chique. Você não pode falar, você está linda e está muito chique também, que eu andei fuçando você por aí quando eu soube que eu ia reencontrar você. Obrigado às duas. Marcos, te ouvimos, então. Raul, olha, ouvindo o seu depoimento e da professora Rita, ouvindo a exposição da Tele, só é muito pouco para eu falar, né? É muito emocionante esse dado afetivo, né? Essa convivência que ultrapassa o campo intelectual e que perdura como percurso de vida, né? Mas eu queria retomar um pouco a discussão que a Tele propõe nessa apresentação, porque eu gostaria talvez de pensar um pouco as linhas de força, o pensamento crítico da Tele, como uma forma de dialogar também e pensar em que medida esse pensamento ele ampliou os esforços do campo literário de interpretar a obra, né? Eu percebo, ouvindo o Tele, que há uma ideia muito ampla e complexa do que seja literatura, né? Sobretudo pensando que a obra, como estrutura discursiva, estética, ela é produto, ela é um resultado de um trabalho. Talvez essa seja a ideia, é muito, muito tocante, né? Muito forte na minha percepção da produção intelectual da Tele, é observar a obra literária como um resultado, né? de um trabalho. Nesse sentido, ela tem camadas, ou seja, nós tivéssemos uma dimensão teológica, né, Tele? Nosso esforço de uma arqueologia discursiva para perceber que medida o arquivo, os manuscritos, que medida a biblioteca e a imaginária, que medida as cartas, os testemunhos, elas fornecem, elas ampliam o nosso modo de compreender a construção e a elaboração da obra, ou seja, no campo do processo de criação, né? Nesse sentido, Tele, eu percebo como contribuição sua para os seus alunos de graduação, de pós, para os seus orientandos, para os seus colegas. Eu tenho a sorte de ter sido aluno, orientando e seu colega na forma cotidiana no IEB, né? Então eu percebo que há então um exercício muito forte daquilo que seriam as formulações em uma metodologia, também as formulações hermenêuticas, né? Ou seja, nesses dois esforços de compreensão da literatura por meio dessas camadas que você levanta quando vai ao arquivo, né? Ou seja, essa parte que está submersa, ela não é apenas um penduricalho da obra, ela é constitutiva da obra, portanto, nós compreendemos a obra a partir desse processo, né? Também eu queria complementar, no ano passado, a minha colega Tatiana Alonso Figueiredo e eu, nós organizamos um livro, reunindo o texto da Tele, que deu leituras e percursos, né? Um livro de 350 páginas, que
que faz uma cronologia, né? Ou seja, nós fomos buscar textos da Ateliê de 69 até os anos 2000 e quase agora, né? Ou seja, é um tempo bastante dilatado e no qual nós percebemos, então, quais são as linhas de força desse pensamento, né? Ou seja, um pensamento crítico ligado à literatura, Mário, arquivo, as cartas, a biblioteca dos escritores, né? E que demonstra mais do que essa abrangência uma coisa muito curiosa, que é uma inquietude intelectual. Esses textos todos foram produzidos para revistas culturais, não universitárias. Portanto, há um esforço de fazer com que aquilo que você produz na TV seja partilhado de forma muito mais abrangente, ou seja, que esse saber possa chegar até o ensino médio, possa chegar até as pessoas interessadas em cultura, né? Ou seja, quando você lê esse percurso, os textos, embora se detenham sobre os mesmos objetos, eles vão ganhando uma nova geografia, uma nova geometria, né? Porque, na verdade, o pensamento da Ateliê é muito inquieto, né? Há um desejo muito intenso de superar a si próprio. Ou seja, trabalhar com Ateliê é muito difícil, a sua Rita mostrou muito bem, porque essa severidade passa pelo impulso que é o do Mário de Andrade, a meu ver, né? Que é dessa inquietude que faz com que nós nunca estejamos suficientemente contentes com o que a gente produziu. Ou seja, os textos têm que ampliar a fronteira do conhecimento dele mesmo, mas também de nós mesmos, né? E aí eu recupero a segunda percepção que eu tenho nesses textos todos, que é o senso de partilha, que o professor Raul e a professora Rita mostraram muito bem, que é trabalhar em equipe. É muito raro um professor que tenha essa habilidade para agenciar e operar com um grupo muito grande. E vários grupos que vão se substituindo uns aos outros. Então, é nesse espaço de troca que se dá o esforço esse projeto pedagógico da Ateliê, que não está formulado em termos teóricos, mas está na convivência cotidiana. Queria só, por fim, recuperar uma fala do Raul, porque tudo isso que eu tentei delinear como processo de formação tem um aspecto que o Raul chama de valores, né, Raul? Isso é uma coisa muito impressionante, como sem que isso seja uma forma de orientação estrita, ela vai definindo para a gente modelagens de valores, né? Eu penso, por exemplo, em alguns que me vêm à memória, né? O rigor intelectual, né? Ou seja, o rigor consigo próprio e com o texto. O texto, ele trabalhou conosco no texto, né? No pensamento, na reflexão e no próprio texto, na escuta do texto. Muitas vezes ele diz, você pode ler para mim esse texto aqui, você percebe que há uma cacofonia ali, né? Leia, escute seu texto, Marcos, né? Você vai, e há uma escuta que é muito produtora, né? Uma outra ideia é daquilo que a própria ele disse, que é cultivar a dúvida, né? O texto não está... talvez seja o pressuposto básico do pensamento da Ateliê, cultivar a dúvida. A ideia não está pronta, a interpretação ela é limitada, né? Limitada pela nossa forma de conhecer a realidade, mas também limitada pela contingência humana, limitada. Então, cultivar a dúvida. Outros aspectos dizem respeito ao senso de humanidade da Ateliê, quando pensa, por exemplo, o direito à literatura, as questões da relação social-política no Brasil, né? Conhecimento mais profundo da nossa realidade, tudo isso atravessando a literatura, né? E também aquilo que é, talvez muito particular na Ateliê, que é esse vínculo com os bichos, né? Com nossa compreensão mais abrangente no sentido de humanidade, nas relações que nós estabelecemos, não só com os nossos iguais, mas também aqueles que convivem, né? Então, eu acho que são alguns valores que a gente não sai do convívio da Ateliê sem ficar muito tocado, e também, mais do que tocado, porque tocado seria só tocar, mas teria uma aderência muito, muito profunda, né? A Ateliê, ela é alguém com quem a gente convive e aprende, né? Queria, para acabar, eu estava recuperando aqui, Tele,
os livros que você me deu, alguns dos livros que você me deu nesses tempos todos aqui, né? Nesses mais 30 anos, né? E eu queria mostrar, compartilhar com os nossos colegas alguns desses títulos, eu peguei aqui, né? Aí vai dar a mesma ideia desses valores, o que a Tele quer compartilhar com a gente, né? Vou pegar aqui o Conte Sponville, né? Com o Tratado das Grandes Virtudes, né? Então, é uma das orientações da Tele. Podia ser, por exemplo, São Francisco de Assis, do Legoff, que eu recebi há alguns anos, né? Pensar o Arguedas, que ele me deu com El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo, que é um texto muito fundo, né? No nosso sentido de humanidade, né, Tele? No nosso gosto por nos rios profundos, né? Faz parte do nosso convívio, né? O Tabuk, vários que você me deu do Tabuk, estão todos aqui. O As I Cross the Bridge of Dreams, que é um depoimento de uma japonesa do século XI, né? Que você faz uma dedicatória muito bonita, e eu fico tentando entender por que você quer que eu leia isso, né? É uma pergunta que eu vou fazendo. Mais recentemente, A Lebre com os Olhos de Âmbar, né? Que você discutimos muito, falamos sobre ele, enfim. São um pouco desse espelho daquilo que você quer partilhar com a gente, como saber e como experiência de vida. Eu agradeço muito você, Tele, por continuar ainda nesse convívio intelectual, essa disposição de trocar de leituras, de ler nossos textos. Também agradecer aos organizadores do evento, né? O Ricardo Aiotti, os colegas todos do colóquio. Privilégio de estar aqui com você, com o Raul e com a Rita. Para mim é um grande momento da minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Tele, você quer falar alguma coisa? Falar é difícil, porque é um momento de intenso assistir, é um momento em que eu tudo recebi e recebo de vocês. E por quem sois, eu costumo perguntar, porque por tudo que vocês me trouxeram, o Arguedas na mão do Marcos, e me lembrei que quem me trouxe o Arguedas vindo a Rita, me lembrei dos tempos da conversas, das conversas com o Drummond, por carta ou por telefone. Me lembro do Gaioto, o trabalho excelente como crítico no curso que ele fez comigo nas letras. E, Marcos, eu penso em você como um companheiro de trabalho de tantos anos, de amigo que, ao lado da Tatiana Figueiredo, que trabalha conosco, constitui para mim um porto, não sou eu no caso, de amizade que eu procuro para a leitura do que eu escrevo, dos meus projetos e dos meus acidentes de percurso na universidade, todas tudo aquilo, enfim, que faz o gosto da vida, que não é alarde, mas é silêncio compartilhado, palavras que caem na hora precisa, sei lá se certa ou não certa, mas naquela hora que traduz
traduz diálogo, que traduz conjunto, que traduz mãos arregaçadas, trabalhando, erguendo o que for preciso de ser erguido, ou enterrando o que for preciso de ser enterrado. Eu agradeço muito esse convite e eu queria, de fato, que vocês tivessem me apertado com perguntas, discutindo, divergindo. Isso seria difícil, mas foi muito bom, e é muito bom ter vocês aqui e conhecer esse acolhimento dos organizadores desse congresso. Muito obrigada a todos e eu fico à disposição de vocês no que quiserem dialogar. Obrigado, Tele. Obrigado. Não deixa de ser paradoxal nós pensarmos num caminho de ida e volta, porque não somos apenas nós que estamos na história e que evocamos todo esse processo, mas é também a história que está em nós. Eu, particularmente, me vejo começando uma caminhada numa lógica antropofágica e me vejo envelhecendo numa sociedade autofágica, uma sociedade que não duvida em se destruir a si própria com o intuito de eliminar o adversário que já não é visto como adversário, e sim como inimigo. Os tempos mudaram muito e mudaram cruelmente. Então, momentos como esses de reconciliar o passado, de entender que o passado não terminou de passar e que o passado ainda pode nos dar algum futuro, compensam muito a gente. Um abraço grande a todos e continua o congresso. Muito obrigada. Rita, um abraço bem. Um abraço para você, muito carinho. Muito obrigada. Prazer em conhecê-lo, Marcos. Foi bom ouvi-lo. Raul é colega. Envelhecemos juntos, crescemos juntos por aqui. Eu sou histórico, como disse hoje, Bairro me apresentou como professor histórico. Antes histórico do que histérico. Ainda é melhor do que ser histérico. Histórico está ótimo. Eu me sinto mais do que histórica. Que alegria, Alguns que alegria. anos nos separam, não são poucos. Gaioto. Foi um prazer conhecê-lo também, Carioto, e a você também, a ambos os colegas. Não te ouvimos. Valeu. Você está mutado. Muito obrigada, Paulo. Obrigado. A gente encerra a transmissão? Obrigado. Encerramos. Tchau para todo mundo. Até de tarde. Tchau, tchau.